A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se. Curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos hoje a leitura do livro de Deuteronômio, do capítulo 31 ao capítulo 34, que é o último capítulo do livro do Deuteronômio. Vamos orar? Deus, eterno e Pai Todo-Poderoso, louvado seja vosso santo nome. Abençoa, Senhor, a cada um que entra nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Deuteronômio, capítulo 31. Moisés nomeia Josué. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, e não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá essas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. E o Senhor lhes falará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, a sua terra, os quais destruiu, quando, pois, o Senhor vos der diante de vós. Então com eles fareis conforme a todo o mandado que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu o farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciões de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos, que não o souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para possuir. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama a Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos da terra, para cujo meio vai. Me deixará e anulará a minha aliança, que te tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e o esconderei o meu rosto dele. Não que seja devorado, e tantas males e angústias o alcançarão, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia por todo o mal a que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai aos filhos de Israel.
ponde-o na boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá, se fartará e se engordará. Então se tornará a outros deuses e os servirá. Me irritarão e anularão a minha aliança. E será que quando o alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não está esquecido na boca da sua descendência, porquanto começo a sua boa imaginação, e que ele faz hoje, antes que o introduza na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: Esforça-te, ensina-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. O livro da lei. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a sua rebelião e a tua dura serviço. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciões das vossas tribos e vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei essas palavras, e contra eles por testemunho tomarei o céu e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Capítulo 32. O último cântico de Moisés. Inclinou os ouvidos ao céu e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva, desfile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gota de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e distorcida é. Recompensai assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciões e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme os números dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o, guardou-o, e como a menina do seu olho, como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer os frutos do campo, e fez chupar mel da rocha e azeite de dura pederneira, manteiga de vacas e leite de rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro, e engordando-se Jesulum de coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gorduras te cobriste, e deixou a Deus que fez e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos provocaram seu ciúme, com abominação o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou por ter sido
provocado a ira contra teus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Ciúmes me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu lhes provocarei ciúme com o que não é povo, com nação louca, e despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até os mais profundos do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei entre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, consumidos de carbúnculo e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpente do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor do jovem juntamente com a virgem, assim a criança de peito como ao homem de cãs. Eu disse: por todas as cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens, e eu não cessarei, se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, e para que não digam: a nossa mão está exaltada, o Senhor não fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são de fel, os seus cachos são amargosos. O seu vinho é ardente veneno de dragão, e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que revelar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá de seus servos quando vir que o povo deles se foi e não há preso nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam e gorduras, e de cujas libações bebiam o vinho. Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu sou e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá a carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. As últimas admoestações. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico ao ouvido do povo, ele e Oséias, filho de Nun. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Deus manda Moisés subir o monte para morrer. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte dos quais subirá. Recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgrediste contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim.
pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Capítulo 33. A bênção de Moisés. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e ele subiu ao Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos, à sua direita havia para ele o fogo da lei. Na verdade, ama o povo, todos os seus santos estão na sua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá as tuas palavras. Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó, e foi rei em Jerusalém, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. E isto é o que disse de Judá: ouve ao Senhor a voz de Judá, e introduze o seu povo às suas mãos, lhe bastem, e tu lhe seja em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá, aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu os seus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois guardaram as tuas palavras e observaram a sua aliança, e ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o teu poder, ó Senhor, aceita a obra das tuas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele, e todo dia cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com os mais excelentes dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das suas luas, e com os mais excelentes dos montes antigos, e com os mais excelentes dos outeiros eternos, e com os mais excelentes da terra da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e os seus chifres são chifres de unicórnio. Com eles rechaçará todos os povos até a extremidade da terra. Esses, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, e ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa, e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é cria de leão, que salta de Bazã. E de Naphtali disse: farta-te, ó Naphtali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor. Possui o ocidente e o meio-dia. E de Asser disse: bendito seja Asser com seus filhos, agrade a seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua forja e a tua força seja como os teus dias. Não há outro, ó Jesulum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a habitação, e por baixo estão os braços eternos. E ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá: destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro na terra da fonte de Jacó, da terra de grãos e de mosto, e os seus céus protegerão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Capítulo 34. Moisés contempla a terra prometida. Então subiu Moisés na campina de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó,
E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. A morte de Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou no vale da terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar de sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias na campina de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim o filho de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhantemente em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, e Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus para sempre. Vamos orar? Deus eterno, Pai todo-poderoso, louvado seja vosso santo nome. Obrigado, Senhor, pela leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado, Senhor, pela conclusão do livro do Pentateuco, Pai. Glória a vós, Senhor. Abençoa a cada um, Senhor, que acompanharam essas leituras. Que o Senhor vos dê cura, que o Senhor vos dê prosperidade. Deus eterno, Pai todo-poderoso, que o Senhor suscite em cada um, Senhor, o entendimento e o conhecimento da palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento à Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado, irmão, a cada um que esteve acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.